Eu tô aqui passando aqui pelo cemitério da Paz para visitar alguns túmulos de uns entes queridos, alguns amigos. E enquanto caminhava, eu lembrei de um fato ocorrido aqui no cemitério da Paz. Era o ano de 1971. Um dos coveiros do cemitério, José Aldivino Lopes, que trabalhava no Campo Santo há mais de 10 anos, ele era acostumado a lidar com a separação, com esse momento difícil chamado morte, né? Então, devido a vários sepultamentos, ele soube, né? Sabia lidar nesse momento, né? Ele que tinha visto de tudo dentro do Campo Santo. O coveiro, ele costumava dizer que ele enterrou mais gente do que o Pelé fez gol. José Aldivino tinha sua rotina fora do serviço. Ele tinha um costume, ele saía do cemitério, ele gostava sempre depois do horário de serviço, passar num boteco e tomava algumas doses de cachaça, batia aquele papo e tal, e depois ele ia para casa. Geralmente ele chegava em casa por volta das 8 horas da noite, jantava, sentava no terreiro, fumava seu cigarrinho de palha e depois ficava escutando o rádio, ouvindo programa de música caipira, que as rádios na época costumavam apresentar no período noturno. Depois, lá pelas 10 horas, ele ia dormir. Ele trabalhava no cemitério de segunda a domingo, tirava uma folga para compensar o domingo no meio de semana. Ele sempre lembrava com muita nitidez desse caso. Ele conta que ele recebeu uma ordem da administração do cemitério para cavar uma cova nova, para enterrar uma pessoa de sexo masculino. O coveiro José Aldivino preparou a cova. O sepultamento seria às 16 horas. Quando deu o horário do enterro, chegou no Campo Santo ali um monte de gente acompanhando o féretro. Até então, para José, um enterro normal. A única diferença era que o tempo estava muito frio e chuvoso. Garoava muito aquela tarde. Logo após o sepultamento, o povo foi se dispersando. Depois de meia hora já não tinha mais ninguém dentro do cemitério. As horas foi passando, quando faltava 10 minutos para 6 horas da tarde, para as 18 horas, José começou a guardar as ferramentas, guardar as coisas para ir embora. E ele tinha que fechar o portão central do cemitério. E a garoa que caía naquela tarde começou a ficar mais grossa. José Aldivino começou a apressar os passos para não se molhar. Mas quando ele passou de frente do túmulo, que ele tinha feito o sepultamento naquela tarde, ele escutou uma voz. E a voz dizia: socorro! Ele jurou que a voz do pedido de socorro vinha daquele túmulo que tinha sido recém-sepultado. José se abaixou diante do túmulo, recém-enterrado, né? Não tinha acabado de fechar, lacrar aquele túmulo. E por várias vezes o José perguntou: tem alguém aí? Tem alguém aí? Ninguém respondeu, né? Não teve nenhum retorno. José levantou com o seguinte pensamento: eu vou no bar e lá eu vejo se alguém vem comigo aqui mais à noite. Eu vou tomar uma pinguinha para esquentar. A gente pega uma lanterna e a gente reabre a cova. Mas José foi para o bar. Como estava muito frio, ele bebeu um pouquinho a mais e terminou esquecendo o ocorrido. O tempo passou, foi passando, e José nunca mais lembrou do caso, daquela voz que pedia socorro. Se passaram quase 10 anos. Quando um dia a administração do cemitério mandou para ele uma ordem de serviço para um sepultamento. O túmulo já estava pronto. Era só recolher a ossada, colocar em um saco preto e deixar do ladinho ali. E depois era só fazer o sepultamento. Foi quando ele abriu o túmulo, ele notou uma coisa diferente e estranha. A ossada não estava como de costume, numa posição assim de frente. Essa ossada ela estava de bruço. Uma posição totalmente diferente. O José falou: alguma coisa está errada aqui. De repente deu aquele estalo. José se lembrou daquela tarde fria que ele tinha feito um sepultamento naquele mesmo túmulo. E veio à mente dele aquele pedido de socorro. Ele chegou à conclusão que a ossada era de uma pessoa que foi sepultada viva. Pelo jeito aquela pessoa estava viva.
o coveiro sempre falava isso. Depois, com o tempo, ele ficou sabendo que, né, existia uma doença por nome de catalepsia patológica. Segundo os médicos, os sintomas são músculo rígido, postura fixa, baixa sensibilidade, ausência de movimento por minutos, horas e até dias. Então essa foi a história que se contava desse homem que foi enterrado vivo no cemitério da Paz. Eu nunca esqueci essa história que o pessoal antigamente contava aqui, que dizem e juram que foi um fato real.